Pesquisa aponta que terminar os estudos aumenta as chances de trabalho formal e melhores salários. Cresce para 20,6% desemprego para trabalhadores sem ensino médio. Escolaridade é o fator mais importante na diferença de salário no Brasil, aponta estudo. Trabalhador com menor escolaridade tem mais dificuldade para conseguir emprego. Pesquisa inédita mostra que concluir a EJA aumenta a formalização no trabalho e melhora a renda dos jovens. 73% dos jovens fora da escola querem concluir os estudos, mostra a pesquisa. Pesquisa mostra que concluir a EJA aumenta a formalização no trabalho e renda dos jovens. Salários por nível de escolaridade em 2018. Perceba, pessoal, com essa série de notícias, que quanto mais você estuda, maior a sua chance de conseguir um emprego e também maior a porção de dinheiro que você vai ganhar, que você vai conseguir conquistar. Perceba que 100 anos de estudo, R$ 859. Até fundamental completo, R$ 1.339. Ensino médio incompleto, R$ 1.365. Ensino médio completo, R$ 1.823. Ensino superior incompleto, R$ 2.217. E ensino superior completo, R$ 4.911. Quanto mais você estuda, maior a sua chance de conseguir uma vaga no mercado de trabalho e, consequentemente, ganhar uma porção maior de dinheiro também. Oi, meu nome é Alessandro e hoje estou aqui para te incentivar a não desistir. Eu também estive no seu lugar, assistindo às aulas ao vivo, e as aulas me ajudaram muito na hora da prova. Confesso que até pensei em desistir, mas entendi que conquistar o certificado era a prioridade na minha vida. O curso passa super rápido, a prova também não é difícil, é só seguir firme. Mesmo quem parou de estudar há muito tempo consegue acompanhar. Hoje, com o meu certificado, muitas portas se abriram. Consegui melhores oportunidades de empregos e salários. Este documento mudou meu futuro. Se eu conseguir, você também consegue. Segure e firme, vale muito a pena. Não desista, porque logo você estará com seu certificado na mão também. Oi pessoal, aqui é a Erika, já vamos começar a nossa aula live de hoje, mas antes passando rapidinho para lembrar vocês de alguns pontos super importantes do curso. Além das aulas ao vivo, vocês também têm acesso às aulas presenciais somente uma vez por semana. Nelas o professor traz resumos de provas, dicas de estudos e muito mais, então vale muito a pena participar. Ligue na secretaria da sua escola para verificar dia e horário disponíveis. E não esqueçam de entrar no nosso canal do WhatsApp, lá vocês recebem enquete, conteúdos exclusivos, datas de prova e novidades do curso. Se inscrevam hoje mesmo. O link para acessar o canal está na descrição dessa live. Pague sempre seu boleto até o vencimento e garanta 20% de desconto. Se tiver alguma parcela atrasada, regularize o quanto antes. Cada pagamento em dia deixa você mais perto de conquistar seu certificado escolar. E já aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube. Ative o sininho para não perder as próximas aulas. Contem sempre com a gente. Estamos aqui para apoiar cada passo até o seu certificado. Vamos juntos conquistar esse objetivo. Tudo bem aí, pessoal? Sou o professor André, tamo junto aí em mais uma aula live, seja bem-vindo. A maioria aí já me conhece. Assine a sua chamadinha aí no link da descrição para você fazer parte aí cada vez mais desse movimento nosso, tá? Bom, hoje, pessoal, uma aula que é da sociologia, é da geografia, é da história, por se tratar de sistemas econômicos. Então, hoje a gente vai entender o que é dinheiro, e o capitalismo, que é um sistema econômico, e o socialismo, que é um outro sistema econômico. Então são assuntos, pessoal, que estão na sociologia, na história, na geografia, e estão na economia, estão nas estatísticas, tá? Todos os países do mundo conhecem, ou pelo menos deveriam conhecer, essa aula que a gente vai conversar agora, tá? Que é de sistemas econômicos. O dinheiro, a ideia do dinheiro, como é que ele surgiu e como ele é usado pelas sociedades, tá? Bom, hoje aqui a gente vai falar de dois sistemas, que é o capitalismo e o socialismo. Então vamos lá. Bom, primeiro, pessoal, a gente vai falar da origem do dinheiro. Então como é que surgiu o dinheiro? Bom, antes não havia dinheiro. Antes havia produtos. Então o cara cultivava lá tomate, cenouras, batatas, ou ele criava ali
cabras, ovelhas, bois, porcos, frangos. E ele falava, bom, eu cultivei aqui e eu consegui 3 sacos de tomate, mas eu só vou comer um saco de tomate. Tá sobrando 2 para mim. Eu vou lá na feira e chegando lá eu vou trocar esses 2 sacos de tomate por 2 sacos de batata, né? Ou vou trocar esses 2 sacos de tomate por um frango. E o cara que criava frangos, ele falava, ó, eu tô aqui com 10 galinhas, né? 10 frangos, mas eu não vou comer tudo isso. Eu vou comer só 2 frangos. Então eu vou levar 8 lá na feira. Pois bem, lá na feira, vendo esse frango, eu troco por um saco de batata, ou eu troco 3 frangos por um porquinho. Então, esse sistema de trocas, que é chamado de escambo, ele existe desde a pré-história. Quando começou o comércio, né, nos primórdios do comércio. É uma maneira de fazer comércio, que é a troca, tá? A troca de mercadorias. Por isso esse slide aí, né? O cara ali trocando uma cabra por uma bandeja de tomate. E embaixo ali uma feira, né? A pessoa com os patos, a outra pessoa com ovos, a outra com batatas, com cenouras, com mangas, com abacates, com vegetais. Então essa troca é o comércio daquele momento, tá? Desde a pré-história já existe isso, tá? Hoje, vou falar para você que não existe, mas é muito raro, né, acontecer isso. Bom, essa troca, pessoal, conforme eu falei, é a batata pelo frango, é o tomate pela cenoura, é a bota, é a roupa pelo saco de beterraba. E aí, não há um padrão, né? Esse é o problema, porque quem garante que 2 sacos de batatas tenham o mesmo valor de um frango, né? Não há um padrão nessa troca. É nesse momento, pessoal, que vai entrar um cara chamado burguês, porque ele vai ser o dono da feira. E esse burguês, ele fala o seguinte, ó, você agricultor que plantava 2 pés de tomate, agora você pode plantar 10 pés de tomate. E essa sobra nós vamos levar para a feira e nessa feira nós vamos vender. E se eu sou um burguês, se eu sou dono da feira, eu quero ganhar dinheiro. Então, eu, burguês, sou o dono do burgo, dono da feira, agora não é mais só um saco de tomate só para você comer um saco de tomate. Você pode plantar 10, porque eu vou vender. Não é mais só os 10 franguinhos aí, né? As 10 galinhas. Você pode fazer procriar e pode criar 50, 100 galinhas, porque nós vamos vender. Então, essa venda, esse excedente, esse que sobrou, eu vendo. Mas cadê o dinheiro, André? Esse próprio burguês vai cunhar as moedas, por isso que eu trouxe ali a imagem, e ele mesmo vai injetar essas moedas no comércio. E o comércio vai começar a se agitar com essas moedas. Então essas moedas vão passando de mão em mão, né? Opa, essa moeda antes estava aqui na feira de batata, agora essa moeda, eu que sou o dono da feira de batata, vou lá comprar uma outra coisa. Eu vou transferir esse dinheiro vai começar a circular por todo lado, por toda a feira. Alguma diferença de hoje? Nenhuma. O dinheiro circula. E como é que você ganha esse dinheiro? Ou você vende alguma coisa, ou você trabalha, dá o seu braço ou a sua mente para fazer algum trabalho e ganhar uma porção de dinheiro. E o que você faz com esse dinheiro? Você vai aonde? Você vai na feira. Você vai no supermercado comprar comida, você vai na loja comprar um eletrodoméstico, você vai na loja de roupa, você vai fazer a feira, tá? Nenhuma diferença de hoje. Então esse dinheiro começa a circular. Os burgueses, eles vão cunhar, eles vão fabricar as primeiras moedas. E eles vão injetar essa moeda no comércio, tá? E aqui, para nós, quem que injeta, né, o dinheiro no comércio? Todos nós, né? Ó, eu faço compras, eu compro roupas, eu ponho gasolina na moto, no carro, eu compro celular.
o dinheiro começa a circular. A ideia do padrão é a seguinte, pessoal, ó, padrão. Essa bota agora, ela não é, você não vai trocar ela por um saco de batatas, não, essa bota, ela custa 3 moedas por uma bota. Ó, esse saco de tomate custa 1 moeda. Olha, o porquinho, que dá muito mais carne, ele custa 10 moedas. Então agora é um padrão de valor. É igual hoje, pessoal, né? Ó, esse tipo de carne custa tantas moedas, mas esse tipo de carne custa tantas moedas. Esse tomate, esse vegetal custa tantas moedas, mas esse outro custa mais moedas. Então o que for mais caro, o que for mais difícil de produzir, vai custar mais caro. Tá? Vai ter mais valor agregado nele. Então essa é a ideia do padrão. E o que é acumular riqueza? O burguês, o ser humano no geral, ele gosta de acumular as coisas. E nada melhor do que acumular alguma coisa de valor. Só que ele falou, viu, se eu acumular essas batatas aqui, elas estragam. Se eu acumular esses porquinhos aqui, depois eles morrem. Então eu preciso acumular alguma coisa que tenha valor, mas que não estrague. E o ferro, naquele começo, as moedas eram de ferro, de ouro, de prata. O ferro, ele não estraga. Eu posso acumular um monte dele que ele não estraga. Então, na sua casa, se você acumular um monte de moeda, beleza, né? Mas a nota, pode ser que ela estrague, mas ainda assim ela dura muito tempo também. E hoje, mais do que nunca, o que se acumula? O número na sua conta bancária, né? Ou não acumula, né? Então aqui, o número fica acumulado na sua conta bancária. Ah, deixa eu entrar aqui, deixa eu ver quanto eu tenho de dinheiro, tal. Beleza? Aí essa ideia de acumular, ela vem do burguês também. Quero acumular riqueza e eu quero que as coisas agora tenham um padrão. Né? Então chega desse negócio de batata por tomate, tomate por frango. Não. Agora a batata custa 1 moeda, o frango custa 3 moedas, a bota custa 3 moedas e por aí vai. Tá? Esse é o início do dinheiro. Tá? Primeiro é a troca, depois vem as moedas, depois vem o dinheiro espécie mesmo, a nota, e lógico que hoje o cartão e o Pix, né, a transferência eletrônica. Então, precisou-se desse artefato, dessa manobra nesse momento, pessoal, tá? Os burgueses criaram isso, tá? Os donos da feira criaram isso, o dono da loja criou isso, para acumular mais dinheiro. E até hoje, o que um burguês quer, né? O que um dono da loja quer, um dono do comércio? Ele quer acumular dinheiro, tá? Ele gera dinheiro, ele gera riqueza também, porque ele paga funcionários, mas ele quer acumular dinheiro. Tudo bem? Anotou aí, pessoal, essa origem do dinheiro? Bom, vamos lá. Uma vez que se acumulou-se dinheiro e que se formou-se a burguesia, essa burguesia vai criar um sistema econômico chamado capitalismo. Esse capitalismo é dividido em 3 fases. A fase comercial, a fase industrial e a fase financeira. A burguesia está envolvida em todas as fases do capitalismo e ela vai determinar o que vai acontecer nesse período histórico, nessa fase do capitalismo. Então, no capitalismo comercial, industrial e financeiro, a burguesia que manda em tudo. É o dono da máquina, é o dono da loja, é o dono da empresa, é o dono do dinheiro. Tá? Fases do capitalismo. Então, vamos lá falar de cada uma delas. Começando aqui pelo capitalismo comercial. Nessa fase, pessoal, os burgueses estão fazendo comércio nas cidades litorâneas. Então, Gênova, Veneza, cidades que estão ali ligadas com o mar, porque no mar tem muito comércio até hoje, né? Barcos entrando, barcos saindo com mercadoria. O burguês, ele vai se aproveitar desse momento histórico de muita venda no mar e ele vai lançar esse capitalismo comercial. Então os barcos, os navios estão trazendo muitas coisas, estão levando muitas coisas também. E o burguês, ele está ali vendendo e comprando. Tá? O capitalismo comercial, então, é marcado pelas grandes navegações, pelas cidades onde tem algum porto, né? Principalmente Gênova e Veneza. E ali uma outra foto que eu trouxe para vocês, né?
são as pessoas contando o dinheiro. Esses caras aí são os primeiros bancos, são os primeiros banqueiros, tá? Banqueiro é o dono do banco, bancário é quem trabalha no banco. A pessoa começa a acumular moeda e ela fala, bom, mas aqui eu posso ser roubado, né? Aqui alguém pode tirar essa moeda de mim? E se eu tivesse um lugar para guardar essa moeda? E aí que entra a figura do banqueiro, porque antes se guardava em bancos de sentar mesmo, por isso que fala banco, né? Então, ó, põe as moedas nesse banco aí de sentar. Põe as notas nesse banco aí de sentar. Mas vamos deixar armazenado aqui nesse banco? E se a gente formar um lugar que também é um comércio para guardar o dinheiro? E as pessoas sentiram segurança em deixar o dinheiro com os banqueiros. Alguma diferença de hoje? Nenhuma. Hoje você pega o seu dinheiro e leva onde? No banco. Você fala, ó, eu vou deixar aqui no banco, tá? E aí no banco, você pode usar via celular hoje, né? Ou via computador. Você fala, beleza, eu vou pagar uma conta aqui pelo celular. Então, praticamente hoje só existe o número do banco, né? Lógico, se você quiser o dinheiro em espécie, você tem que avisar lá, ó, eu vou sacar aí tanto de dinheiro em espécie, né? Reserve para mim aí. Mas a ideia do banqueiro surge nesse momento também, é alguém que vai guardar o seu dinheiro. Só que para guardar o seu dinheiro, ele vai cobrar alguma coisa que é a famosa tarifa, né? Nenhuma diferença de hoje também. Ó, se quer guardar aqui, tudo bem, mas eu te cobro tanto de tarifa. Tá? Eu te cobro tal tarifa. Ok? Então é nesse momento aí que está rolando o capitalismo comercial. Tá bom? E aí algumas imagens para você das caravelas, dos barcos, dos navios. E tanto é que esses burgueses vão alcançar até outros continentes, tá? Nesse momento do capitalismo comercial. Porque vai acabar tudo que tem na Europa ali, eles falam, ó, precisamos ir para a Índia, para a China, para a América, para a África, né? Então a gente vai se locomover, tá? Então fica claro, pessoal, o capitalismo comercial do comércio, num primeiro momento, com as feiras, com as cidades litorâneas, com as vendas, com o navio chegando, entrando, saindo aí, saindo da Europa, entrando na Europa e passando por América, África e Ásia, tá bom? Beleza nesse primeiro? Ok. Vamos agora para o segundo, que é o capitalismo industrial, que é o momento da Revolução Industrial. O que acontece? O burguês, não contente com aquele saco de batata, com aquele saco de algodão, com aqueles 10 frangos, agora ele vai começar a formar máquinas para produzir cada vez mais, para vender mais. Então ele fala, ó, aquela pessoa que faz só uma bota de algodão, de tecido, de couro, é insuficiente para mim. Agora eu quero criar uma máquina para fazer 10 botas, para fazer 10 camisetas. Eu quero criar uma máquina para fazer várias coisas com esses vegetais também. Então o burguês entra criando máquinas, pegando a mão de obra também, só que dessa vez ele fala, ó, eu vou ganhar mais dinheiro ainda, porque agora eu não vou pagar os funcionários. Agora uma máquina vai produzir muito mais em menos tempo, eu vou ter mais lucro. Então a burguesia, ela é dona da feira e nesse momento do capitalismo industrial, ela é dona da máquina, né, que é a Revolução Industrial começando. E a burguesia está envolvida de novo, tá? E ela fala o seguinte para aquela pessoa que estava produzindo, ó, ou a máquina vai entrar no seu lugar, ou você vai trabalhar para mim por um preço também barato, ok? Então eu vou deixar você trabalhando bem baratinho para mim e a máquina vai fazer mais daquele item, ok? É o momento do capitalismo industrial. O capitalismo industrial são as máquinas, é a revolução industrial. A burguesia e o proletário, o empregado. Tá? A burguesia pagando uma porção em dinheiro para o empregado. Nesse tipo de capitalismo é assim, que é um capitalismo que existe até hoje, tá? Que é um capitalismo que tem até hoje por conta das indústrias, das máquinas que existem, que operam até hoje, tá bom? Beleza, pessoal? Essa é a segunda fase do capitalismo.
Vamos agora para a terceira fase do capitalismo. Esse burguês que é dono da feira, que é dono da máquina, agora ele comprou mais máquinas, ele formou mais indústrias. E ele é dono desde a plantação até passar pela máquina, até ser vendido no comércio. Então esse burguês, ele fala o seguinte, ó, agora eu sou dono da agricultura também. Eu sou dono da máquina e eu sou dono da loja. Eu sou dono dos três. Por isso a primeira imagem ali, né? Um burguês ali engravatado, que ele é dono de tudo. Ele é dono da agricultura, ele é dono da mineradora, da petrolífera, ele é dono também da indústria, ele é dono do sistema de água, do sistema de energia, ele é dono também da loja, do supermercado. Então ele é dono de todo o sistema, tá? Todo o sistema vai ter um burguês como dono. E aí pode ser privado? Pode. Pode ser do governo? Pode, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, tá? As cidades estão virando centros financeiros, então é a fase do capitalismo financeiro, porque na cidade você tem o banco, você tem a indústria, você tem a loja, tanto é que as cidades são divididas como, né? Ó, o setor industrial, o setor do comércio no centro, shopping center, né? Olha, aquele setor mais agrícola, um pouco mais afastado lá no campo, na área rural. Então as cidades estão divididas desse jeito aí, né? Olha, se você quer uma loja de tal, é melhor você ir no centro da cidade. Se você quer arrumar um trabalho na indústria, vá no setor industrial da cidade. Então a cidade está dividida desse jeito aí. E a Bolsa de Valores, né? Esses burgueses, essas empresas estão lançando o seu dinheiro na Bolsa de Valores para outras pessoas participarem. Então você quer comprar uma ação de uma petrolífera, de um banco, de uma loja, você pode. Você fala, ó, eu quero comprar tantas ações dessa loja aí. Porque eu acho que essa loja, ela prospera muito, ela ganha muito dinheiro. Então pode. Então você vira acionista. Esse burguês, ele começa a vender uma parte dessa loja, dessa indústria para você. Você vai lá e compra uma parte, você vira dono também, né, de uma parte pequenininha, tá? São as famosas ações, né? Ah, vou comprar a ação do Magazine Luiza, das Casas Bahia, da Petrobras, do Bradesco, do Itaú, da Apple, da Coca, da Google. Então você pode comprar a ação de quem tiver à venda, tá? Esse capitalismo financeiro, pessoal, é a terceira fase onde o burguês também está consolidado como o dono, tá? Então, nas três fases ele vai ser o dono. E nas três fases vai ter alguém trabalhando para ele, que são os proletários, são os empregados, são os colaboradores, ok? Feito isso, feita essas três fases, aquela era a ideia do capitalismo. Agora uma outra ideia que é a ideia do socialismo ou comunismo, tá? O que acontece, pessoal? Veja só. O burguês, ele vai acumular o dinheiro, concorda? E ele vai pagar uma pequena porção de dinheiro para o seu empregado. Esse empregado nem todas as vezes ele está contente com essa porção de dinheiro, com essa quantia de dinheiro. Então ele fala, ó, eu acho injusto eu trabalhar aqui e a maioria do dinheiro ir para uma pessoa só. O certo é o dinheiro estar dividido em partes iguais e, tipo, todo mundo ser dono disso. Então, por isso, social, comum, né? Ismo é sistema, capital é dinheiro. Agora, social é sociedade, comum é comum, todo mundo. Então, sistema com base no dinheiro, mas sistema com base no comum. Então, veja as figuras, né? A mão do trabalhador, né? O que ele prega de ideia? Ele fala, ó, todo mundo que trabalha aqui é dono. Então, todo mundo merece ganhar a mesma quantia de dinheiro. Esse é o sistema socialista, né? Então, não vai mais ter um dono. E quem vai ser o dono, né? O governo vai ser dono de tudo. Então nós vamos pagar os impostos para o governo, ele vai ser dono de tudo. Dos supermercados, das escolas, dos hospitais, do sistema de segurança, tudo vai ser do governo. E a gente tem como símbolo o quê? A foice e o martelo, porque são os instrumentos do trabalhador.
né? O martelo na metalúrgica e a foice no campo. São os instrumentos do trabalhador. Então, o capitalismo vai ser um sistema, na parte política, da maioria da direita. E o socialismo, o comunismo, vai ser um sistema da maioria da esquerda, né? Politicamente é assim que está dividido. Esse pessoal aqui do comunismo, pessoal, e o pessoal do capitalismo, eles não vão se bater, né? Vai ter até guerra por conta disso. A Guerra Fria, por exemplo, que a gente vai falar numa outra aula, são 46 anos de guerra por conta dessas duas ideias, capitalismo versus comunismo. Então o comunismo, ele quer que todo mundo seja dono, mas o capitalismo, ele quer que só um seja dono. Daqui a pouco tem um outro slide aí para a gente entender isso, tá? Então o socialismo, ele prega o social, o comum, tá? É o Estado ser dono de tudo para todo mundo ter uma porção igual de dinheiro, tá? Uma porção igualitária de dinheiro. Já o capitalismo é para uma pessoa só acumular o dinheiro, tá bom? Veja só, pessoal, bora entender isso aí, né? De uma vez por todas, inclusive. Capitalismo e socialismo. Capitalismo, propriedade privada dos meios de produção. Então, o banco, o supermercado, as mineradoras, as petrolíferas têm um dono. Tá? O que é privado? Tem dono. Pode ter um dono? Pode. Pode ter 10 donos? Pode. Posso vender minhas ações? Pode. Mas tem dono. Não é do governo. Tá? Então não é do governo. Aqui tem dono, né? Esse supermercado, essa mineradora, esse banco tem dono. Se eu sou um dono, o que eu quero? Eu quero ter lucro. Então, se eu sou um capitalista, se eu sou um burguês, eu sou dono de uma loja, de um banco, eu quero ganhar dinheiro. Então, é a obtenção do lucro e a acumulação de riqueza. Eu quero acumular dinheiro. Eu não quero dividir, eu quero acumular. Então, a ideia do burguês capitalista é o quê? Acumular o dinheiro. A divisão da sociedade em classes. Se eu tenho mais dinheiro, eu sou mais rico. A pessoa que está trabalhando para mim, ela é mais pobre. Então, tem a classe rica, tem a classe pobre. E quem fica no meio é o quê? Classe média. Então, o rico, o médio e o pobre, tá? Que é dividido também na sociologia em classe A, B, C, D e E, onde tem porção de dinheiro para cada classe, tá? Então, a divisão da sociedade é em classe. O trabalho é assalariado. Você vai trabalhar para mim, você vai ganhar uma porção em dinheiro, que é combinada, que é regulamentada pelo governo. Né? Ó, o salário mínimo, o governo instituiu o salário mínimo em tanto. Né? Então, ó, você vai trabalhar aqui nessa loja para mim, você vai ganhar 2 salários mínimos. Ó, você vai trabalhar aqui nessa indústria, você vai ganhar 10 salários mínimos, tá? E a economia de mercado pautada pelas leis da demanda e da procura, lei da oferta e da procura. O que é isso, pessoal? Se eu tenho muito daquele item e eu estou vendendo muito, a procura está sendo muito alta, para não faltar, o que eu faço com o preço? Eu subo. Né? Então, se está todo mundo procurando aquele produto, isso é muito comum, o que acontece com o preço? Ele sobe. Tá? Agora, ninguém está procurando aquele item. Para não ficar no estoque da minha loja, o que eu faço? Eu abaixo o preço. Tá? Daí eu abaixo o preço, as pessoas se sentem atraídas por essa promoção. Pode ver aí quando está promoção, Black Friday, está chegando alguma promoção na sua loja, lá no seu bairro, no posto de gasolina, no supermercado, você se sente atraído por essa promoção. Daí você compra. Então, o capitalismo, ele vai pregar isso que a gente conversou, tá? O socialismo, agora, é o contrário. Então, no socialismo, o governo vai ser dono de tudo. E ao invés da riqueza ficar com uma pessoa só, ou com poucas pessoas, essa riqueza ela vai ser socializada. Todo mundo vai ter a mesma quantidade de dinheiro. Se todo mundo tem a mesma quantidade de dinheiro, todo mundo tem os mesmos acessos aos sistemas de saúde, segurança, sistema escolar. Aí o controle dos meios de produção pelos trabalhadores, são os trabalhadores que vão mandar. Como se fosse uma cooperativa. Então tem supermercado que é cooperativa, tem escola que é cooperativa. O combate às desigualdades, não vai ter rico, médio e pobre no socialismo. Todo mundo vai ser igual.
tá? As mesmas classes sociais para todo mundo, mesmo acesso para todo mundo, mesmo dinheiro para todo mundo, tá? Abolição da propriedade privada, ninguém aqui é dono de nada, o governo é dono de tudo. Ele que controla tudo. Tomada do poder pela via revolucionária. Nós somos os trabalhadores, somos revolucionários, é a gente que controla isso aqui. Abolição das classes sociais, né? Não tem classe social. E a centralização do poder no governo, no Estado. Tá? Então não é mais o patrão, né? O burguês, o milionário, o capitalista que vai ser dono, vai ser o governo. Tá? Esse slide do Brasil Escola, pessoal, ele é muito explicativo. Porém, ainda ficam muitas dúvidas, né? Ah, André, mas qual que é o certo aí? Mas quem sou eu para responder isso, né, pessoal? O capitalismo tem coisa boa? Tem. Ele funciona? Funciona. Ele tem suas falhas? Tem suas falhas. O socialismo tem suas coisas boas? Tem. Ele funciona? Funciona. Ele tem suas falhas? Tem suas falhas também. Agora, você tem que ver o cenário, você tem que ver o país, você tem que ver o quanto de dinheiro tem naquele país, o quanto de recurso tem naquele país. Você tem que medir um monte de coisa para implantar esse sistema aí. O mundo hoje vive, logicamente, no sistema capitalista. A maioria dos países é capitalista, né? Um dado real aqui é que 1% da população, 1% de 8 bilhões de pessoas, controlam metade do dinheiro mundial. Tá? É um dado, né? Então, o socialismo, ele está em desuso, né? São poucos países que adotam o socialismo. Por exemplo, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, né? Alguns países asiáticos ali. Então, poucos países adotam o socialismo e a maioria dos países querem entrar na lógica capitalista. Cada um tem suas coisas boas, nenhum deles resolve todos os problemas do mundo, né? Não existe isso. Cada um tem suas falhas também. Né? Cada pessoa é adepta de um sistema, tá? Mas, na maioria, o sistema capitalista. Ok? Beleza, então, pessoal? Vamos trabalhar algumas questões aí para gente entender essa lógica toda, tá? Bom, primeiro exercício aqui para nós. A economia de mercado prega total liberdade de seus participantes para o fluxo de trocas de mercadorias e o mínimo de intervenção do governo, né? Estatal e do governo, tá, pessoal? Bom, o que é o capitalismo? É a liberdade. Você quer montar uma loja aqui, você pode. Você quer montar uma outra loja aqui, você pode. Então você pode ver que no Mercadão, né, você frequenta algum Mercadão aí da sua cidade, ou shopping, é uma loja do lado da outra do mesmo item. Né, e não há problema nenhum nisso. É a livre economia. Tá? E aí o que acontece nessas lojas que você passa isso por toda hora, todo dia? Quem tiver o preço menor vai vender mais. E você não precisa avisar eles, você não precisa regular o preço. Muda seu preço aí, né? Porque o do seu vizinho está menor. Ele olha o do vizinho e fala, bom, se o meu vizinho está com uma promoção, eu tenho que fazer uma promoção aqui também e abaixar o preço. E aí esse comerciante, esse feirante, esse dono de loja, esse industrial, ele faz o quê? Aqui o preço está menor. Aí o outro, não, mas aqui o preço está menor. Não, mas aqui tem tal brinde. Não, mas aqui você compra um lanche e ganha um refrigerante. Não, mas aqui você compra um tênis e ganha uma camiseta. E por aí vai. Essa liberdade de comércio, ela é típica do capitalismo, porque o governo não vai se intrometer naquilo. Já no socialismo, o governo vai dar pitaco no preço, né? Não, tem que pôr esse preço. Eu vou estipular o preço. Tá? Mas no capitalismo não, é livre. E aí, fluxo de troca, pode vender, pode comprar, não tem problema nenhum. O governo não vai interferir nesse sistema. Bom, nesse modelo, a lei fundamental que deve regular toda a economia é a lei da oferta e da procura, lei do mais forte, lei trabalhista ou lei do retorno? Bom, pessoal, se tem muita gente procurando aquele produto, o preço aumenta. Mas se ninguém está procurando aquele produto, o preço cai. Isso é lei da oferta e da procura. Todo mundo quer um produto, lógico que o preço vai aumentar. Mas ninguém quer aquele produto, ninguém está procurando. O preço vai cair. É a lei da oferta e da procura, tá? Então aí é a letra A, pessoal. Lei da oferta e da procura.
Quando todo mundo procura um item, o preço aumenta. Quando ninguém procura esse item, o preço cai. Muito simples de entender isso. Anote aí no seu caderninho. Vamos lá para a próxima. A origem do capitalismo está atrelada à ascensão de uma classe econômica que detinha os bens de produção. Essa classe econômica ela é dona do burgo, da feira, depois ela é dona da máquina, depois ela é dona da máquina da indústria, do comércio, do banco. Qual classe social é essa? Acerte comigo essa questão. Você vai acertar já de primeira. É o clero, a burguesia, a nobreza ou o proletariado? Tá? No capitalismo, quem é dono de tudo? A burguesia. Depois você pode escutar aquela música Burguesinha do Seu Jorge, né, que está em muitos livros didáticos também. Né, vai no cabeleireiro, no esteticista. Por quê? Porque está com tempo sobrando. Porque tem gente trabalhando para ela está ganhando muito dinheiro, tá? Ou o pai dela. Então a classe econômica é a burguesia. É a burguesia que é dona da feira, da máquina, do comércio. Então ela que detém todo o meio de produção, desde a agricultura até o comércio. E aí ela que faz, né, o preço dela, ela que paga salário para os trabalhadores e ela que é dona, tá bom? Letra B, tranquilo acertar, não é, pessoal? Uma questão aí tranquilinha de acertar. Vamos mais uma? Agora para o socialismo, vamos lá. O modo de produção capitalista é orientado pelo lucro e baseado na exploração do trabalhador. O socialismo, o capitalismo só quer ganhar dinheiro e quer explorar o trabalhador. O que ele fala para o trabalhador? Ó, vou te pagar muito barato porque eu preciso ganhar mais dinheiro. Tá? Eu vou dar uma porção de dinheiro para você pequena porque eu quero acumular. Eu sou o dono da loja, dono da fábrica, eu quero acumular dinheiro. Desse modo, quais as principais medidas para alcançar uma sociedade igualitária? O que o socialismo prega, né? Para que tudo fique igual. Estimular a livre concorrência e reduzir a intervenção do Estado na economia, mas livre concorrência é coisa do capitalismo. Então o socialismo vai falar para não ter a livre concorrência. Ele vai falar para o governo ser dono de tudo, tá? Desenvolver o agronegócio e possibilitar a autossuficiência alimentar. Será que é a B, pessoal? Letra C. Coletivizar e deixar coletivos os meios de produção e valorizar o trabalho? Pode ser a letra C. Coletivizar os lucros das empresas e criar impostos sobre grandes heranças? Qual vai ser a correta, pessoal? O socialismo, o comunismo, ele vai pregar o quê? Olha, os meios de produção são coletivos, todo mundo é dono. Todo mundo que trabalha nessa plantação, nessa indústria, nesse comércio, todo mundo é dono. É uma cooperativa, tudo é cooperativa no comunismo. Então tudo é coletivo. E o trabalho é valorizado por quê? Porque no capitalismo uma pessoa ganha 10, 20, 700 salários mínimos, mas a outra pessoa ganha 1, 2. Então o trabalho não é valorizado. Por isso que a gente fala, né, tal trabalho dá mais dinheiro, tal profissão dá mais dinheiro, tal. Mas no socialismo é tudo igual, o trabalho é valorizado em partes iguais, todo mundo ganha a mesma porção de dinheiro e todo mundo tem o mesmo acesso. Então o trabalho é valorizado. A correta aí é a letra C, pessoal. Né? O trabalho é valorizado, todo mundo ganha a mesma porção e todo mundo tem os mesmos acessos. Ok? Então letra C, tá bom? Continuando aqui. A interpretação tradicional para esse símbolo é a foice e o martelo, a cor vermelha. São os símbolos do socialismo e comunismo, pessoal. Então vamos lá. A foice representa a luta revolucionária, enquanto o martelo significa a construção de uma nova sociedade. Vamos ver a B. O símbolo representa a aliança entre os trabalhadores urbanos, que é o martelo, e os trabalhadores do campo, que é a foice. Vamos ver a letra C. A foice e o martelo são instrumentos ligados à vida pessoal de Lenin, que é um socialista, um comunista lá da União Soviética, né, pessoal? Que serviu às Forças Armadas antes de se tornar líder revolucionário. Ou letra D. A sobreposição do martelo à foice simboliza o objetivo de industrialização das sociedades comunistas.
superando o atraso agrícola. Bom, pessoal, é o seguinte, né? A foice e o martelo, eles estão juntos, né, nas charges, aí na simbologia do comunismo. O martelo é da metalúrgica, da cidade, e a foice é do campo, né, da agricultura. São os dois dos principais setores de todo o comércio, né, de todo o sistema de produção. Então a correta aí para nós vai ser a letra B, tá? Então o símbolo que é o martelo da cidade, né, e a foice no campo. Tá bom, pessoal? Bom, as aventuras do homem assalariado, né? Charges aí para a gente ir finalizando a nossa aula. O cara acorda, vai trabalhar, trabalha, volta e volta a dormir. Essa é a vida de um assalariado, tá? Então as aventuras do homem assalariado. Perceba que é a nossa rotina. Acordar, trabalhar, dormir. Acordar, trabalhar, dormir. Ok? É muito da nossa rotina tem isso. Essa segunda foto, pessoal, é lá em São Paulo. É o bairro do Morumbi. Essa foto está em quase todo o livro de geografia. E do lado a favela de Paraisópolis, mostrando a diferença que tem das classes sociais. Uma classe social muito pobre, que tem muita deficiência, com uma classe social muito rica, tá? Que é o bairro do Morumbi, tá? Então essa foto ela está presente em muitas das fotos aí muitas das páginas aí de livros de geografia. E uma outra foto, pai, eu quero morar naquele mundo, né? Uma pessoa na periferia, longe do centro, apontando a cidade, dando a ideia de que na cidade a coisa é melhor, as condições são melhores, tá? Então o capitalismo e o socialismo também muitas vezes geram muitas diferenças sociais, tá bom? Então fica aí a charge para nossa reflexão, tá? E aí uma outra charge para reflexão também. Bom, vamos dividir tudo? Vamos. Socialismo na prática. Tem uma escada. E aí, bom, vamos dividir a escada. Só que a divisão da escada vai fazer com que os dois não alcancem o objetivo. E se a escada tivesse inteira, os dois poderiam subir até o topo e sair do buraco, né? Essa é a reflexão dessa charge, que se você dividir muito, né, ninguém fica com nada, tá? Mas se você acumular, você pode gerar condições para uma prosperidade de todos, tá? Então, são charges, são pensamentos que fazem a gente refletir nesses sistemas econômicos. Capitalismo e socialismo, que é muito comum cair nas provas aí. Pessoal, espero ter ajudado você. Muito obrigado pela sua presença. Assine sua listinha aí, né, para você ficar na nossa aula aí. Volte essa aula quantas vezes você quiser, anote, estude, compartilhe. Muito legal você estar comigo aí. Espero ter ajudado você nos seus estudos. Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau!